Aí, nosso amigo Luciano Luciano. Oliveira, grande amigo aí. Tem a Isabel Francisca, minha amiga do Sebrae, amiga querida, que inclusive no tempo de Sebrae eu indiquei para ela fazer aula com o Luciano, né? Por conta da localidade dela que ela residia, ou reside, eu não sei, tava certo. Aí ela fazendo aula com o Luciano. Isso aí. Guga Lima, bom demais. Grande Guga Lima, personal aí ativo, né? Muito bom. E aí, grande Canuto, vamos então aos trabalhos, né? Que bom. Vamos começar. Vamos aos trabalhos. Pronto, como eu estava falando, essa ação ela está associada ao Uninter, um curso de filosofia, um projeto de extensão. Então, por exemplo, os participantes, eu vou estar entrando em contato posteriormente, porque terão direito a certificado também, entendeu? E aí, histórias de professor, na verdade, pensando num formato mais acessível, até mesmo para favorecer uma maior interação, a gente pensou num formato em que pudéssemos, a partir de algumas experiências marcantes em nossas práticas, pudéssemos evidenciar alguns elementos que são caros à relação educação e filosofia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com mais um grande amigo, um professor também extraordinário, Demetrios Gonçalves, e agora eu vou apresentá-lo oficialmente. Demetrios Gonçalves, bailarino e coreógrafo há mais de 22 anos. Formação em danças folclóricas, dança moderna, contemporânea, balé clássico e dança de salão. Pós-graduado em dança e consciência corporal pela Gama Filho, UGF. Certificado internacionalmente em análise de movimento pelo método Laban. Um dos precursores da disseminação do Zouk em Pernambuco, assim como pela inclusão do West Coast Swing, tanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Norte. Professor em diversos eventos, no cenário nacional e também internacional, exterior. Idealizador de eventos ímpares, como Cidade do Bolero, Festival de Dança da Cidade do Paulista, Zouk Vibe, Projeto Nova Dança e muitos outros. É mais um profissional que eu tenho assim, o prazer de trocar experiências por essa sede de conhecimento, por ser mais uma referência no nosso cenário de atuação, mais uma referência em relação a estar reconfigurando de forma dinâmica e constante sua própria prática. Pesquisa, aplica, e aí as reflexões e reconfigurações, ou seja, está sempre crescendo, ou seja, traduzindo um trabalho de expressiva qualidade, que é o que sempre precisamos, né? Então, meu amigo, muito obrigado pela participação, pela honra de estar aqui, de estarmos aqui ampliando e compartilhando conhecimentos. E muito obrigado a quem está chegando. Obrigado pela participação. Demétrios, para iniciar aqui o nosso roteiro, nossa ideia, a respeito da nossa primeira questão, né, sobre a função da educação, qual experiência que você poderia aí compartilhar conosco para que pudéssemos ir enriquecendo, orientando esse debate? No ofício, primeiro quero agradecer a consideração e toda a estima que você tem pela minha pessoa, pelo trabalho. Eu sempre acredito que há uma busca de aprimorar, mas é sempre um aprendizado, né? A gente não esquece de aprender, a gente está sempre aprendendo. Acho que a tentativa de aprimorar é a aprendizagem. E a gente vai aprimorando, vai melhorando segundo o nosso olhar, né? Do que seria melhor, mas é sempre uma tentativa de aprender mais. Não é? O ofício de professor, ele é uma coisa que eu trabalho hoje, que é a Virtua, né? que eu tenho, que é a Escola de Linguagens Corporais. É uma das coisas que mais eu coloco, que é a valorização de algumas profissões que são esquecidas. E no top estão os professores. Então, eu sempre dou um tratamento o melhor do que a mim mesmo, aos meus professores e a todos os professores que vão até a escola. Porque eu sou professor, tenho empatia pela causa e sei o que é o dia a dia do professor e sei o quanto precisa ser valorizado.
né? Todos os professores têm cases importantes para dividir, para falar, mas eu tenho uma coisa muito legal que foi na minha vida, ensinar para jovens, né? A gente que trabalha com danças de salão, a gente sempre trabalhou com pessoas maduras, estavam na sua vida profissional iniciada, né, já de maior, mas trabalhar com crianças e adolescentes foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Primeiro, porque eu gosto muito de lidar com crianças, e segundo, porque eu tive muitas lições de humildade, simplicidade e superação, né? De quebra de paradigmas, de o quanto eu me olhava para trás e via que eu era melhor do que eu estava, no caminho que eu estava trilhando. Então, enquanto trabalhar com adolescentes e crianças, sempre foi os melhores cases para mim. Uma dos principais que eu coloco é uma situação em uma reunião de pais e mestres, onde eu estava trabalhando no colégio atual de Olinda, e aí eu dava aula de dança de salão, e o pai chegou na reunião e fez assim: eu quero saber quem é o professor Demétrios. E aí o professor Demétrios chegou lá e disse: sou eu, né? Será que vem uma bronca? Ele fez: eu quero que você me diga que raio que você fez, que meu filho me pediu um sapato social. Porque eu já tentei levar ele para casamento, para festa, para tudo. E ele não quer, só quer botar aqueles tênis que é maior do que a bacia dele, quanto mais do pé, né? Mas você conseguiu que ele bota um sapato social. E eu disse: bom, eu não sabia nem para um baile, né? Quando eu levei eles para um baile de dança de salão, na época no Cuba do Capibaribe, ele olhou para as pessoas que estavam dançando bem, aquele adolescente viu, e me viu também vestido e com um sapato social, né? No tempo a gente usava muito de sapatos de dança, e logo então ele pediu para o pai comprar um sapato igual. E eu lembro muito que existem muitas máximas na educação, né? Muitas frases de pensadores, de filósofos, e de muitas práticas que são usadas em sala de aula, muitas máximas, mas o exemplo é uma das melhores formas de ensinar. Você tem que ensinar e mostrar o que você faz. Não adianta eu ensinar uma coisa e não fazer aquilo. É a importância das referências, né? Eu acredito muito hoje. Eu acho que nos dias de hoje precisamos de referências mais fortes, mais límpidas, para que possa realmente contribuir com o que é passado a nível de conteúdo. Não adianta eu ser Nós temos muitos cases dentro de esportes, de situações desagradáveis, né? Eventualidades de profissionais que não deveriam agir daquela maneira, mas quando a gente tem um aluno, que tem um professor que ele age de acordo com o que ele fala, com o que ele ensina, aquilo que ele ensina realmente tem uma fixação muito melhor. Ele realmente é a praxis dentro do ensino-aprendizagem, né? Para mim isso é muito importante, a gente ser exemplo. Eu acho que a gente tem que ser exemplo e sempre vi, não só exemplos bons, às vezes nós somos seres humanos, somos professores, mas de vez em quando a gente vacila, né? Uma coisa que às vezes não tem nem a ver com o conteúdo da aula, mas o aluno ele capta imediatamente, né? E até coisas que a gente não externa, né, oralmente, mas sem querer os alunos absorvem aquilo ali, né? Eu lembro que eu tinha uma pegada muito forte, porque eu sempre fui de arte marcial e meu pai era militar, né? Então fui criado com um rigor muito forte. E quando se tratava de exercício físico, eu sempre queria mais. E um belo dia eu cheguei e estavam os meus alunos, crianças, no tempo eu dava aula na APS, e eles estavam fazendo abdominais juntos, esperando que eu tinha me atrasado 10 minutos, e eles já estavam para lá de 2.000 abdominais, né? E conversando e fazendo abdominal, para lá de 2.000 abdominais, crianças com 10 anos de idade. E eu fiz: que é isso? Vocês já estão em 2.000? Estamos sim, professor. Aí por quê? Porque eles viam que quando eu fazia, que me flagrava eu fazendo algum exercício, né? E eu estimulava aquilo ali. Então, eles tinham aquilo passava para eles. E hoje eu vejo, né? Mesmo depois de eles terem... Eu fiquei com eles ao longo de 11 anos.
E hoje eu vejo eles profissionais formados, com trabalhos belíssimos, né, com atividade profissional de notoriedade, e eu fico muito, muito feliz, porque o esforço, né, o exemplo de se esforçar, passa para eles também, assim como eles devem ter em casa também, aquilo complementa e traz para eles uma performance na vida que é muito boa. Amigo, interessante os pontos que você evidenciou aí sobre, inicialmente, essa relação que você tem. Áudio. Eu não estou escutando o teu áudio. A clareza que você isso melhor aí. A clareza que você tem quanto à responsabilidade, né, da nossa ação. Tá Alan melhor? Mascovitch aqui na live. Grande amigo, Alan Mascovitch, baluarte do tango, que pessoal incrível. Olha, perfeito, que pessoa incrível, viu, Canuto? Exato. Ia ter um ótimo momento. Digamos, não final Aline faltou aula hoje, mas está aqui na live. Essa é minha aluna Aline. Canuto, eu tô sem teu áudio. Eu não sei se é transmissão aí do pacote de dados. Veja se... não sei. Veja aí, se melhorou agora. Tá ouvindo agora? Bem, de qualquer forma... Então... De qualquer forma, depois eu vou editar. Deixa eu ver como é que eu posso... Tá ouvindo agora? Já que você é o anfitrião da live, deixa eu sair e voltar para ver se eu recupero o seu áudio. Tá, não, só aqui eu não escuto o Canuto. Será que eu não estou recebendo ele? Pois é. Luciano está me ouvindo. Aninha, bem-vinda. Então, continuando aqui sobre as nossas experiências e responsabilidades, e aí você falou muito bem a respeito da confiança, da parceria e dessa conquista, né, da sua parte em relação à criança, sobre essa... Da criança, um dos elementos característicos e marcantes é essa transparência, né? Ou confia ou não confia, ou se identifica ou não se identifica, etc. Né? E aí, para você ver como existem, nessas máximas que você colocou, existem algumas ideias equivocadas sobre o papel do professor. Né? E você, desde da antiguidade grega clássica, que você... viver o que você acredita, defende, os princípios que você defende, etc., e como isso reflete na educação. Né? Que você aplique os princípios no seu dia a dia e, através do comportamento, você passa a ter um reflexo maior ainda, um peso maior, né? Sobre essa sua ação. Perfeito. A gente tem inúmeras experiências nesse sentido que deixam claro que estamos indo no caminho certo. Perfeitamente. E aí, Demétrio, sobre a questão de como é possível, como tornar mais eficiente essa possibilidade que a gente tem de contribuir para a mudança de paradigma dos nossos alunos. É muito interessante agora. Hoje nós estamos num momento bem chave para essas questões. Com o advento dessa pandemia e a inserção da intensificação das atividades de ensino-aprendizagem online, a gente tem uma vivência online que ela não chama para o aprendizado e sim apenas para reproduções. Né? Então, isso é muito complicado. A gente está aqui no Rio Grande do Norte e essa semana já deve estar rodando por todo o Brasil, né? Uma campanha da cantora Valquíria Santos, sobre a lei Lucas Santos, em detrimento da morte do filho dela, né, que teve um processo aí, teve uma morte, ele tirou a própria vida por questões de haters no TikTok. Ele fez uma brincadeira e pessoas foram lá e machucaram, feriram ele a ponto de ele se trancar no quarto e tirar a própria vida. E ela sofre muito hoje, é doloroso ver a mãe dele, uma cantora que nos nossos tempos, né, de forró, a gente tinha a cantora Valquíria Santos no auge da banda Magníficos. E é muito doloroso ver, até porque eu conheço algumas pessoas próximas, e é muito difícil ver isso. Hoje a gente precisa ter um pé muito forte em raízes que balizam realmente a essência do ser humano na questão do aprendizado.
não é? As pessoas elas aprendem para aplicar. Hoje a gente tem que saber selecionar aquilo que a gente está aprendendo, não é? É um mundo de informações hoje, mas às vezes a gente se dedica a aprender coisas que nós não vamos usar. E isso é um tempo que a gente está perdendo. A gente tem que ter um foco maior naquilo que a gente está usando, porque aquilo que a gente usa, a gente vai aprender. Certa vez eu estava na Semana da Dança da Mímolos e numa roda de palestra o Jomar me convidou para dar uma explicação sobre o microempreendedor individual, né? Mas por quê? Eu, que era uma pessoa que fui para assistir, fui de repente falar. Porque eu tinha uma vivência diária no Sebrae justamente com isso. Então eu estudava a lei da micro e pequena empresa e tinha que dar informações logo em seguida. Então eu estava estudando e aplicando. Né? Quantas vezes vários amigos meus que fizeram cursos de inglês tiveram que refazer o curso, porque eles faziam num momento que eles não tinham nenhuma prática daquilo ali. Eles às vezes faziam exercícios dentro do curso, mas voltava à sua vida normal, tranquilamente não faziam uso devido do inglês. E quando chegaram no momento de viajar e de fazer intercâmbio, fizeram outro curso correndo, para poder, porque não tinham absorvido direito. Porque quando você vai fazendo e vai aprendendo ao mesmo tempo, isso é muito importante. E aí você fala assim, só deve se aprender se você aparecer a oportunidade de usar? Não, devemos aprender e criar a oportunidade de usar. Isso é muito importante. No nosso segmento, que é o ensino motor, né, a gente vai aprender com os movimentos, a repetição ela é muito importante. Você sabe que ela vai para o hipocampo e ali depois você não precisa pensar para fazer novamente. Mas só que é muito importante a repetir aquilo com uma qualidade. Aquilo que você vai utilizar. Às vezes nós vemos apresentações, criações, né, evoluções, performances mirabolantes de dança e às vezes e você vê que aquilo não vai ser usado num baile. Né? Você não tem campo para usar num baile. Né? Eu tenho muitos alunos que querem fazer piruetas, querem fazer passos acrobáticos, que eles acham bonito, acham coisas de impacto, mas eles não vão usar aquilo no baile. Então, é muito importante a gente ter um foco em criar oportunidades para fixar o aprendizado. No meu segmento de corporativo, a gente chama de hands-on. Né? Quando eu ensino um software a alguém, vou ensinar ela a mexer no Excel, ou no Project, ou no Power BI hoje em dia, a gente faz um projeto e vamos dizer hands-on, ou seja, mão na massa, agora a gente vai fazer de verdade. Né? Porque é a experiência, é a vivência que faz isso. E hoje é muita vivência surreal, né? Você tem uma vivência só pela tela. A gente precisa ter vivência presencial, vivência realmente prática, vivenciar aquilo ali, estar presente, ver as situações, né? A gente tem... Cada dia eu fico surpreso com crianças que não viram de perto alguns animais que para a gente é impossível ele não ter visto aqueles animais. Tem crianças que não sabem o que é uma galinha viva. Hoje você vê, tem criança que nunca viu uma galinha viva de perto. É cômico assim para a gente da nossa geração, mas existe hoje. E eu fico triste porque, assim, galinha, eu fugia, que as galinhas davam carreira a gente no quintal, né? Bode, cabra. Então, a gente tem uma proximidade com isso, né? Com algumas... hoje em dia, por exemplo, eu tenho um pouco de problema de estômago, né? Pego um chá de boldo, né? As crianças não sabem que podem tomar chá. Então, assim, hoje as pessoas têm essa questão de... aprendem-se coisas que não vão se usar, e nem se cria a oportunidade de usar essas coisas. Né? Então, se hoje em dia, com essa urbanização, com essa digitalização, é imprescindível que o professor traga um elemento para a sala de aula, traga um momento de aprendizagem, se ele der uma aula numa sala de aula não convencional, trazer algo para que as pessoas possam realmente vivenciar. Não é? Porque a aprendizagem não é só desenho, só ilustrações, e sim vivência. Eu acho que hoje precisamos ter um encontro com a praxis. Sem dúvida. Essa questão do pragmatismo
que você colocou aí, essa importância do professor. Porque, na verdade, a gente está falando de uma troca de experiências, a gente está tratando de sujeitos que trazem suas próprias riquezas, especificidades, e o desafio do professor justamente de estar potencializando isso, de estar resgatando e ampliando. Vai alcançar maiores sentido e significado se o sujeito puder aplicar, né, aqueles conhecimentos no seu dia a dia, mas sem dúvida. E aí outra coisa que você falou que me chama a atenção, e aí eu vou aproveitar do seu currículo, quando você colocou lá que você foi um dos responsáveis pela disseminação do Zouk em Pernambuco, assim como o West Coast Swing em Pernambuco e Rio Grande do Norte. E aí onde vem isso para chamar a atenção da fragilidade que é lidar com determinado conteúdo, objeto de estudo ou fenômeno apenas num conhecimento muito superficial. Veja que interessante. Enquanto professor, são anos de dedicação a determinado conhecimento, a reconfigurar, etc, etc, para você se apropriar de determinado, digamos, novo idioma. Eu vou tratar a dança de salão como aprendizagem de um novo idioma, em que você tem lá contato, em que você vai estar explorando lá a essência, o objeto de estudo, etc, para possibilitar a você os devidos ajustes para que o aluno possa, por exemplo, aplicar aquilo no seu dia a dia. Porque senão passa por mais um modismo, com uma visão muito superficial. Eu danço Zouk, West Coast Swing. Na verdade, você copiou figurinhas com recreio de escola, né? E aquilo acaba perdendo. É mesmo que uma criança está com uma arma na mão, e corre risco para ela e etc, né? Então, uma das coisas que, assim, que sempre me fazem respeitá-lo mais e admirar, etc., é essa forma como você trata das questões. Certa vez, numa das nossas discussões, né, eu falei, Demétrio, vamos nos preparar para você fazer uma visita a Petrolina para trabalhar com o Expo Swing, etc, etc., que na verdade ainda é um projeto. Justamente por essa seriedade. Porque não é pelo modismo. Eu trabalho com dança de salão, eu posso muito bem estar fazendo esses trabalhos. Mas existe a questão em si do respeito, da identificação com a forma de trabalhar, etc. Eu digo, não, a pessoa indicada, porque eu sei que vai tratar com seriedade, sei que é um professor e vai tratar com a devida responsabilidade e vai trazer realmente um conteúdo que vai estar, enquanto boas sementes, né, bons frutos, sem dúvida. E aí, como tem sido esse seu processo, nesse momento aí, inicial, porque eu lembro que na época em que nós trabalhávamos juntos em Recife, né, você era uma referência especialmente para o Zouk. É uma coisa muito boa que você falou aí, é o seguinte, estamos aqui também, Emanuel Pereira, né, que é um grande karateca aí de Recife, lutador de MMA também, promotor de eventos de karatê, grande amigo, dançarino lá da Cid Dança Everaldo Lins. Abraço, Emanuel Ossi. Emanuel Pereira, muito bom, pernambucano. Emanuel. Show. Verônica, grande... Mas eu comecei com o karatê. Olha só, Verônica é uma professora aqui da UFRN, uma aluna minha aqui de salsa, de outras coisas que ela tentou aprender aqui com a gente. Show de bola, obrigado, Verônica, pela presença. Gente, assim, iniciar qualquer coisa é muito difícil, né? Mas sobre o West Coast Swing, eu já tinha um nome no Zouk, né? Já tinha batido perna com o Zouk Brasil afora aí, as pessoas já me conheciam. Primeiro eu lutei pelo Zouk porque eu sempre gostei muito do Zouk. Então eu queria ter uma pista cheia para eu dançar, né? Porque a gente ia dançar um samba, ia dançar um bolero, ia dançar um forró, podia chamar qualquer pessoa para dançar. E quando ia chamar Zouk, não tinha. Então eu lutei pelo Zouk para ter uma pista cheia. Anos depois, eu estava num evento e eu vi que a pista estava cheia. Então eu já estava feliz. E aí eu já estava vendo em alguns DVDs, junto com um amigo meu, Felipe, apresentações de West Coast Swing em eventos de salsa na Europa e outros países. E eu achei incrível, principalmente pelo teor de musicalidade que tinha, principalmente da dupla Jordan e Tatiana. E aí eu fiquei super interessante, né? Porque
a gente tem uma abreviação das danças americanas dentro do soltinho. E aí eu queria mais, um pouco mais daquilo ali. Tive pequenas vivências de jive, por conta de um pouquinho de dança desportiva que eu aprendi, mas eu queria algo mais. Eu queria aquele West Coast. Eu achei que aquilo tinha um espaço no meio dos bailes, junto ao zouk, junto à bachata, junto a bolero, junto ao samba. Então eu queria fazer aquilo. Eu estava já querendo desbravar, ir para os Estados Unidos para aprender. E aí eu conheci o Diego Borges, que já estava fazendo isso, lá de Fortaleza, e foi quando aproveitei uma ida dele para Recife e criei um workshop com ele. E aí, quando eu criei esse workshop, né, até o Roberto Pereira e a Gisele Andrade me ajudaram a sediar o workshop lá na escola deles. Chamei alguns amigos, né, do interior, dos estados vizinhos, foram, e aí a gente começou a promover eventos para aprender. Né? Por mais que a gente treine, inclusive os West Coast, só tocam West Coast, você tem que treinar muito, o baile é para treinar, as pessoas querem trocar de par para treinar, então aquilo é muito bom. Né? Mesmo assim, a gente na condição de aprendiz, a gente não tem uma confiança plena. Porque a gente vai aprendendo e vendo que tem muito mais coisa para aprender. Então eu nunca me senti abastado dos conhecimentos de West Coast, principalmente eu me sinto muito verde. Né? Primeiro porque eu já estava com, vamos dizer assim, com uma taça cheia de outros elementos de outras danças, que eu já tinha sido ganhado como zouk, e com a missão de disseminar um estilo que eu achava que era importante, porque era meu papel enquanto agente da dança de salão na cidade onde eu morava. Né? E eu precisava disso. Então, o que acontece? É um dos outros grandes males que as pessoas, porque têm acesso à internet, porque têm acesso à informação e não vivenciam, ou só vivenciam superficialmente, se acham autossuficientes, né? Onipotentes sobre aquele tema que está sendo falado. Né? E não é bem assim. Primeiro, segundo Blaise Pascal, a gente tem aquela máxima dele que fala assim, ninguém sabe tanto que não possa aprender, nem sabe tão pouco que não possa ensinar. Então, hoje eu observo muito isso porque depois de praticar Aikido também, eu vi que as pessoas não tinham aquela chancela, quem é o mestre que vem dar aula. É assim, oba, vamos ter uma vivência com outro sensei, não importa. Você vai ter outra vivência, vai aprender algo com ele também. E eu acho isso muito bonito, eu achei isso muito interessante no Aikido. E eu queria trazer isso para a dança. Né? Eu comecei a trazer, hoje eu estou com uma missão muito grande de trazer elementos das artes marciais para dentro da dança, para fazer essa conexão e a gente conseguir agregar mais valores com isso. Porque aprender um ritmo novo, quando você já tem uma preferência, porque o zouk era uma preferência, o samba é uma preferência, então o que acontece? É uma missão, é um trabalho, né? E você olha, né? Até o Luciano Oliveira, um certo momento que a gente estava na academia, que a gente era sócio, ele chegou assim, vamos fazer esse evento com West Coast. A gente fez o evento com West Coast Swing. Aí, uma pessoa que estava passeando em Recife, acho que era francesa, foi lá na Contato, atrás do baile do West Coast Swing. E ela falou, quem é o professor? Aí o Luciano fez, é ele. Aí eu fiz, eu quero ver se esse West Coast que você dança. E ela foi dançar comigo. E eu dancei com ela e deu certo, foi muito legal. Ele ficou super animado, né? Por quê? Porque é uma linguagem nova, é uma linguagem para gente que era nova, né? Então, assim, existem milhares de profissionais muito mais que treinam mesmo, que estudam, que dão muito mais tempo, né? Do que eu no meio do West Coast. E que sabe muito mais do que eu, mas só que assim, eles não estão às vezes com aquela incumbência de levar para um lugar diferente aquele estilo, porque eles já estão num métier na sua cidade, onde tem os amigos que dançam, e é muito mais fácil aquilo ali desenvolver. Mas você trazer isso para as pessoas, né, uma coisa nova é difícil. Né? Mas tudo é uma questão de você sempre se manter no processo de querer aprender sempre. Aprender e aprender. Se você está querendo aprender sempre, você vai ter, no ato de ensinar, uma oportunidade de se apropriar mais ainda daquele conhecimento. E perfeitamente. De novo. Outro elemento que... Ai, meu Deus. Outro elemento que eu vou
Vamos ver como é que nesses faz para momentos aí, sem dúvida. escutar Eles novamente. se estão ouvindo agora aí. Pessoal aí, tá vendo? Estão escutando o Depois, Canuto? como eu Porque não falei, estou né, eu vou estar escutando. fazendo. Canuto, Esse alguém da faz retorno. aquela técnica de novo. Tu me tira Porque e aqui me eu estou bota de novo. Oi, Aline. Boa noite. Seja bem-vinda. Olha, eu estou aqui me ouvindo muito bem. Melhorou aí? Melhorou? Pelo jeito. Isso aí. Carlinha. Hi. Alex. Aline, boa noite. Obrigado pela participação. Vou convidar aqui novamente Demétrio para ver se melhora. A técnica é essa. E aí, melhorou? Demétrio, outra questão muito importante aqui para a gente ampliar um Sim, pouco sim. a discussão. Está Perfeitamente. ouvindo agora, né? É a respeito do empreendedorismo que você bem colocou. Uma das linhas que eu andei pesquisando, né, como Kiyosaki, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, Pensar Enriquece, um trabalho de Napoleão Hill, também muito extraordinário, o Ponto de Inflexão, e etc., entre outros. Uma das coisas que me chamou a atenção nesses estudos foram que você pensar, para alcançar a condição de você se entender, pensar enquanto empreendedor, trata-se, na verdade, de você assumir alguns princípios que são em comum justamente para esses grandes empreendedores. E aí, como ação estratégica sua, a forma como você, eu quero não só aprender, eu quero também contribuir para a ampliação do alcance, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Quando eu comecei com o trato em si, pensando no ato pedagógico, pensando nas aulas de dança de salão, em abrir uma escola, etc., a ação estratégica que eu utilizei foi justamente evidenciar o estilo em que todo o pessoal corria, né? Porque naquela época a gente tinha o quê? Os professores de dança predominavam, os dançarinos de forró, né? Que começaram a formar turmas, etc. Eu digo, eu vou pelo tango, porque aí eu vou ter enquanto ação estratégica, pensando mais à frente, eu vou contribuir de uma forma mais expressiva para sair dessa zona de conforto, para reconfigurar, mudança de paradigmas, etc, etc. E deu muito certo, sem dúvida, né? Eu tenho tido depois vários professores me procurando para rever técnica, metodologias e etc, etc. Então, justamente nessa forma na época, estudante também de artes marciais, que eu super indico, né? E aí vem tanto os estudos de Sun Tzu, da arte da guerra, né? Quanto do empreendedorismo, etc., que são conceitos, são princípios atemporais, servem para quaisquer realidades em quaisquer momentos históricos. A gente cresce muito quando estuda sobre. Outro elemento que você colocou, e aí eu lembrei de Bauman, José Saramago, sobre esse mercado de imagens, especialmente estamos numa fase em que temos muito acesso à informação, num volume muito expressivo, mas a gente não tem a condição nem tempo de assimilar tamanhos, conhecimentos e conteúdos. Então, uma das ações estratégicas até de grandes empresas é justamente são as parcerias. Porque aí, eu tenho Demétrio, o conhecimento prático e teórico, e sempre em reconfiguração de Demétrio, eu tenho Luciano, né? Tenho os meus, e assim a gente contribui para a nossa atividade, com essa troca de informações. Não é isso? No entanto, a gente está o quê? Um consumismo desenfreado, absurdo, em que as pessoas estão muito, né, nessa política assim, de publicações, de filtros, etc., se afastando um pouco das relações interpessoais. Aí volta aquele fato que você falou do filho da dançarina, né, da cantora, aliás, desculpe, filho da cantora, né,
que uma perda expressiva, e que só ela sabe a dor, sem dúvida, que tem muito a ver com essa questão de a falta de tato, de sensibilidade, o sentido de humanidade mais fragilizado, consequência de todo esse momento em que a gente vem vivendo, por exemplo, né, em que a gente acaba atropelando, passando por cima do outro. E veja que ponto nós chegamos, né? E aí, Demetrio, para amarrar com o nosso próximo ponto sobre o elemento, a tecnologia em si, como ela pode servir de mais um recurso didático para as nossas práticas pedagógicas. Como é que você vê os prós e contras? Toda ferramenta, ela quando é bem usada, ela é muito oportuna e vem a contribuir. Não é? A gente estava hoje foi o segundo dia das competições de karatê nas Olimpíadas. E eu estava assistindo hoje pela manhã e de vez em quando, daqui a pouco dava aquela parada e vinha o VAR, né? A conferência por vídeo, que se faz no futebol e fazendo no karatê, né? É um karatê esportivo, não é o karatê que eu pratico, né? Eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer esportivo também, mas a vida tem uma limitação de tempo para a gente, né? Então eu não tenho tempo para fazer tudo, né? Mas eu gosto muito de ver e foi incrível, assim. Eu gosto de ver todas as artes marciais, mas aquela ideia de ter o VAR, a conferência, para os árbitros poderem ver o lance, se foi ponto ou não, foi importante. Então, assim, a tecnologia nessa situação, ela vem ajudar. É tudo muito relativo. Quando a gente dá uma faca a alguém, o que ela fará com essa faca? Quando a gente dá uma arma de fogo a alguém, o que ela fará com essa arma de fogo? Não é? Tem gente que recebe para trabalhar, mas não trabalha com ela. Não é? Meu pai era excepcional. Ele fazia uso de um alicate de uma maneira incrível. Ele pegava o alicate e batia até prego. Ele resolvia tudo com o alicate. Ele tinha um manejo, mexia o alicate, mexia com o ângulo e pegava coisas pequenas com o alicate. Era incrível. Mas existem ferramentas para bater prego melhor do que alicate, mas ele usava. Então, assim, ele era muito bom com alicate, meu pai. Então, o que é que acontece? A gente tem que ser bom, a gente precisa ver se a gente tem a habilidade, né? Pode desenvolver uma habilidade com a tecnologia para contribuir, sim, com o ensino-aprendizagem, né? Hoje, nessa pandemia, o que mais eu fiz foi curso online. Alguns eu não gostei. Alguns eu amei fazer. Eu não gosto de ter uma plataforma de muitos cursos, que eu comprei alguns dessa plataforma, e eu vi uma diferença incrível. Exemplo, alguns editores de cursos, eles, num curso de 6 horas, eles davam conteúdos que eu tinha que aprender em cursos presenciais em 20 horas aulas. Só com 6 horas ele passou tudo. Por quê? Porque não tem interferências, é direto ao ponto. Aí quando eu recebi o certificado, eu fiz, só 6 horas? O que é que eu vou fazer com 6 horas? Né? Mas eu lembrei assim, mas eu aprendi tanto nesse curso. Eu aprendi tanto. Tem um que faz 1 ano e 6 meses que eu estou nesse curso e não consegui terminar. Porque ele é direto ao ponto, só que são 72 horas de curso. E você não pode, você piscou o olho, perdeu um conteúdo, aí volta. Então, assim, há muitas coisas boas das tecnologias. A tecnologia para aprendizagem é incrível. Né? Uma esquina aqui na volta para casa, eu vi uma escola de robótica que abriram agora. É incrível. Né? Eu que participei de muitos processos industriais, quando eu fiz uma pós-gestão da produção, o que as máquinas fazem, a tecnologia é um presente. Né? É uma dádiva. Agora, se for bem usada, né? A gente tem uma coisa no karatê que é sobre... você conhece bem, que é a questão do ki, né? Que é a energia. As pessoas gostam de desenhar o ki como nas coisas fantasiosas, com bolas de raio de fogo e tal. Mas o ki, na verdade, é quando a consciência corporal ela também se expande para o ambiente. Eu tenho um primo que ele é muito bom de ler parkour e eu digo que ele tem um ki muito alto, porque ele olha para uma parede onde ele nunca pisou e nunca tocou. E de lá ele já sobe automático, já tem o cálculo ideal, o tempo, o espaço
e a densidade das superfícies, ele no olho ele sabe de longe. Por quê? Porque isso é o Ki. O Ki é isso. E se você evolui esse Ki para ter, vamos dizer assim, desenvolver um impacto de um golpe muito forte, como você vai fazer uso dele é diferente. A mesma coisa eu digo da tecnologia, né? Há pessoas com nível de compreensão de algoritmos tão grande que constroem firewalls, né, para proteger. Já tem outros que promovem invasões, né? Então a gente precisa ter realmente um funcionamento mais, como é que eu posso dizer, vamos dizer assim, mais conivente e contributivo. Nessa linha que você levou aí para o lado por exemplo, eu lembrei da linha dos filmes do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas também, voltando à questão da relação com a filosofia, quando iniciando por Platão, né, um dos grandes pensadores enquanto proposta para a educação num período em que não tinha os recursos que se tem hoje, né? Então aí, antes... Tá travando, Canuto. Esse Canuto tá travando tua... Tá travando. Novamente. A gente consegue ver sílaba por sílaba. Melhorou? Eu tô realmente, assim, para mim a sua imagem ela está desfocando, mas Tá melhorando, tá com um delayzinho mas agora saiu direitinho. Então, depois na edição eu consigo resgatar muita coisa, porque é importante que todos aí tenham acesso ao material na íntegra, né? Que é o debate em si na íntegra. Então, quando Platão pensou nessa hierarquização, quem teria condição de ser guerreiro e até o filósofo, né? Pelas maiores responsabilidades, o sujeito desprendido das paixões, etc. Já Aristóteles, numa relação mais pragmática, o discípulo de Platão, ele defendia que existia a virtude, ou seja, aquele sujeito que tinha determinadas potencialidades para desenvolver sua expertise em áreas específicas, deveria ter os melhores recursos. Então existia essa seletividade. Aí Jesus Cristo diz, zera tudo, todos têm as mesmas condições, e o que importa, na verdade, e aí me lembrou o que você falou, é o que cada um faz com o que recebe. Tudo bem que as condições não são as mesmas, você não nasce em condições iguais, etc. Certo, mas o que importa é o que você é capaz de fazer com uma moeda, seja duas moedas, seja com alicate ou com martelo e etc., como você bem falou aí, né? E aí eu também resgato um trabalho de Robert Greene, Maestria, que ele fala justamente, é o que a gente vem falando até agora, que a respeito de você precisa de uma certa história, uma jornada para você assimilar determinado conteúdo, para você desenvolver expressiva autonomia sobre aquele conteúdo, para, posteriormente, você conseguir realmente compartilhar de algo que tenha qualidade, né? E nessa relação do lado negro da força sobre como utilizar, por exemplo, tecnologias, a gente tem, hoje, por exemplo, eu tenho uns livros, escrevi uns livros relacionados à dança de salão, seja para o ato pedagógico, uma visão mais coloquial também, etc. Então, hoje, as pessoas, meus amigos e alunos e etc., e pessoas interessadas, têm um acesso mais fácil por determinadas plataformas. Então, depende muito, como você bem falou, de como você se utiliza daquele recurso, né? Perfeitamente, sem dúvida. É uma questão muito importante.
a tecnologia, ela também vem dar acesso a mais pessoas a determinados conteúdos, e logo a gente tem mais pessoas pensando sobre aqueles assuntos, criando uma abordagem maior dentro da dialética daquele assunto. Então, tocando esses potenciais, como você falou bem, falou do Platão, né? A gente tem, pós-Cristo aí, né, ainda vivo, a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, né? De onde tem a inteligência sinestésica, a inteligência lógico-matemática, holística, e todo mundo tem todas, mas nasce com uma predisposição, tem uma predisposição maior. E ele fala que essa predisposição muitas vezes não é genética. A genética também interfere, mas tem muito a ver com o ambiente onde a pessoa vai se formando e amadurecendo o seu potencial de inteligência. Então isso aí é muito, eu achei muito conivente, né? Nessa hora talvez ele fundiu, né, o conceito que Cristo falou e o conceito de Platão, e aí ele consegue chegar num denominador e ainda está pesquisando, né? É o grande trabalho da vida dele, de Howard Gardner, a teoria das inteligências múltiplas. E outra que ele mesmo fala que você pode, por mais que você tenha maior, digamos, certa facilidade em determinados canais, mas você pode, a partir do processo de aprendizagem, de repente, melhorar, superar aquela deficiência sobre aquele canal de aprendizagem, né? Extraordinário o trabalho dele, sem dúvida. Perfeito. E aí, meu jovem, para nos encaminhar para a etapa final aqui desse nosso debate, um elemento importantíssimo sobre a questão das nossas responsabilidades quanto ao ato pedagógico é justamente sobre a relação de humanização e desumanização, reprodução e transformação a partir do ato pedagógico, né? Com nossas práticas, pensando de novo nessa questão da suposta falência da educação sobre não estar mais educando e apenas transmitindo mais conhecimento, que é um dos grandes conflitos que continuam em debates, etc. Como é que você vê isso nas suas relações sobre a importância e o cuidado que nós temos que ter para não contribuir com essa balança negativa de só reproduzir, desumanizar e alienar o sujeito, o ser humano? Para a gente contribuir com isso, tem que realmente, primeiro, você ser a pequena célula agente da transformação. Você tem que ser um agente de transformação. E isso, eu digo, não precisa ser apenas um professor profissional, né? Mas você sendo alguém que ensina algo em algum momento e que tem importância, né? Seja um treinador, seja um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um primo mais velho, um tio. Ensinar a fazer dessa prática. O meu espaço hoje, eu concebi ele dentro dessa filosofia, porque eu vi lacunas na dança, né? Porque se eu tenho sorte de encontrar alguém na dança que tem uma boa formação ética e moral, ou seja, não vou dizer boa formação, mas que encaixe com minha cadeia de valores, eu estou bem, mas quando essas pessoas são um pouco, vamos dizer, transgressoras daqueles valores que eu acho que são de boa convivência para a maioria das pessoas, essas pessoas causam, às vezes, dor de cabeça para a gente. Por quê? Porque é a regra de convívio, né? A gente tem valores sociais para intercolocar. Só que hoje existe uma transgressão muito grande disso. Por quê? Porque todo mundo agora se acha... É aquela volta do egocentrismo. As pessoas se acham o centro do mundo. Os filhos estão sendo criados como o centro do mundo novamente. E isso não é bom, né? Antes era perigoso apenas você ter o filho único. Hoje, não interessa, você pode ter 3 filhos, eles continuam sendo filhos únicos porque eles estão sobre uma tela, estão deixando de ter relações humanas, estão deixando de ter contato com processos reais, básicos, e aí vem diversos outros males, né? Um dos males que eu sempre observo muito é a depressão. É o mal do século, a depressão. E o mundo digital ele é um grande proporcionador disso, porque as pessoas deixam, na pirâmide de Maslow, as relações sociais são relações na base da pirâmide.
As relações sociais são importantíssimas e as pessoas estão deixando isso. As pessoas conversam na mesma mesa através do WhatsApp. Isso é um absurdo. Na mesma casa. Isso não deveria acontecer. Então, lá no espaço, a gente tem muito isso. E eu vejo nas artes marciais, dentro do processo filosófico das artes marciais, no Karatê, principalmente o Dojokun e o Nijukun, onde tem os princípios básicos. Para quê? Respeito, não é? Então, é muito importante. Hoje, eu tenho 2 professores incríveis de Karatê lá no espaço, que é o Kiko, e aqui estava aí com a gente na live, e a Michele, que são senseis que realmente primam por uma disciplina. Os alunos da dança ficam impressionados, porque os alunos crianças, né, da turma de Kids, eles passam pela gente na dança e olham para mim, eles sabem que eu sou Yudansha, né, sabem que eu sou faixa preta, eles todos se curvam, todo mundo faz, todo mundo fica assim, até os por que eles fazem isso? Isso se chama um dos princípios do Dojokun, que eles repetem lá em cima com os professores, que se chama respeito acima de tudo. Né? Então, no Dojokun, eles falam assim, tudo é primeiro, são 5 Dojokun, que são os princípios básicos, mas tudo é primeiro, porque nenhum se antecede ao outro, todos têm que ser aprendidos ao mesmo tempo, que é conter o espírito de agressão, fidelidade com o verdadeiro caminho da razão, respeito acima de tudo, criar o intuito de esforço, não é? Olha só, criar o intuito de esforço. Esse é um dos valores que vão de encontro a muitas práticas de hoje. Então, se você tem fidelidade com o verdadeiro caminho da razão, respeito acima de tudo, criar o intuito de esforço, conter o espírito de agressão, e o 5º, me fugiu a mente agora, que eu estou estudando Nijukun, que são mais 20 princípios. Mas as crianças, eles olham isso, né? E sempre já vão trazendo aquilo. Então, aquilo é prática. Não interessa, lá nós temos também Kung Fu Garra Diária, nós temos Kung Fu Louva a Deus, mas quando eles encontram os Sifus de Kung Fu, os karatecas, os pequenininhos, é muito bonito. E eu fico muito motivado de ver funcionar isso. Mesma coisa o pessoal do Kung Fu, quando ele encontra, eles Kinlai, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Por quê? Porque isso é que traz de volta uma parametrização, um fortalecimento na formação do caráter, né? De querer lutar pelas suas coisas, de querer viver, né? em harmonia com as pessoas, respeitando, né? O conhecimento, não é a presença, é respeitar o conhecimento do outro também. Isso ensina você a ouvir, ensina você a falar, ensina você a lutar pelos seus ideais, e dentro de casa, melhor ainda, né? Então, acho que uma das coisas que a gente tem que ter hoje em dia é ser o exemplo. Nossos professores lá, eu tive muita dificuldade para encontrar professores, mas os que eu encontrei, inclusive de capoeira também, o professor Felipe, né? São todos profissionais, todos eles têm formação, né? São educadores físicos e têm outras formações também, pós-graduações, etc. Mas eles também são exemplo do que fazem. São pessoas, né? Se você... Às vezes eu faço um teste assim, né? Para ver se eles... Mas eles não caem, eles são íntegros, né? E realmente amam o que fazem e colocam, né? Colocam aquela situação. Mas isso é muito bom. Eu acredito que você ser a mudança é o que vai realmente balizar, né, essa divisão de águas, onde a gente pode pegar esse desvio do processo educacional mediante os adventos da atualidade, com um resgate daquilo que a gente tem realmente de bom. Né? É muito bom resgatar o que funciona, o que é bom, o que é saudável. O que não funciona não precisa resgatar. E, acima de tudo, compartilhar do que funciona, do que nos faz bem, né? Uma das estratégias que você está evidenciando aí é justamente essa questão de você buscar sintonia com as pessoas que estejam, né, em harmonia com a sua busca. De você se envolver em ambientes saudáveis que também estejam em harmonia com essa sua busca. Isso é uma estratégia extraordinária. Em relação a isso, eu gosto muito de destacar os trabalhos de Zygmunt Bauman, quando ele
quando ele denuncia essa nossa troca de uma falsa ideia de segurança, que a gente acaba, na verdade, trocando liberdade por essa falsa ideia de liberdade e segurança, quando a gente transmite uma responsabilidade que é nossa, de todo esse processo aí, né, nos conceitos deles, das relações entre sólido e líquido e tudo mais, para o Estado, para o super-homem, para o presidente, que seja, etc. E, na verdade, tem toda uma relação de parceria entre educação e paz, né, assumindo responsabilidade com todo o processo de educação, na verdade, a gente está falando do primeiro contato com a sociedade, né, das nossas crianças e tudo mais. O quão conflitante é esse processo de você lembrar que essa criança, ela vai ser, eu uso como exemplo, analogia em relação às nossas camadas, né, da pele, que a mais profunda um dia será a mais exterior e será renovada. Então, nossas crianças serão nossos futuros políticos. Então, é importante os aprendizados, os princípios do empreendedorismo, das artes marciais, sem dúvida, da própria educação em si, que, na verdade, tudo vai passar pelo ato pedagógico. A importância disso é gritante, sem dúvida. E aí, meu amigo, eu peço que você faça aí as últimas considerações para encerrar esse nosso debate. Agradeço a participação aí dos presentes, né? Obrigado aí aos caros amigos e amigas que nos prestigiaram. Isso. E aí, Demétrio, grato pela consideração, pelo respeito e admiração. E aí eu só quero relembrar um elemento, um fato, que você vai gostar de relembrar. Certo evento em Recife, no Clube Português, eu gosto muito de relembrar desse exemplo, porque foi uma das expressões de quando existem pessoas que têm esse papel, essa essência do professor e, acima de tudo, do parceiro, ele responde de forma espontânea em qualquer situação. Então, eu estava lá com o meu pessoal e tudo mais, e no momento de uma apresentação, da minha apresentação, houve uma falha lá no equipamento de som, que a música, o meu material não funcionou. E aí, de repente, grita um colega lá, opa, eu tenho. E aí foi quando, né, Demétrio, opa, tô lá, eu tenho essa música. E foi uma salsa, né? E aí Demétrio, por exemplo, naquele momento, espontaneamente me ajudou lá e eu pude dançar a coreografia na íntegra com a música, né? E aí, novamente, sempre fui grato, meu amigo. É verdade, aquilo foi no campeonato, né? Se supieras. Foi no campeonato e era o maior rigor, né? Se eu tinha que entregar o material, tinha que entregar 2 cópias. Aí colocou, a sua outra cópia não funcionou. E aí eu corri. Exatamente. Eu fiz, só não está cortado nos 2 minutos, que era obrigatório. Mas eu tenho essa música no CD. Aí colocou e funcionou. Né? Graças a Deus. Eu acho que naquela hora realmente foi uma coisa espontânea, assim. Eu vi assim, eu tenho a música, eu tava vendo ele passando situação, né? Você ensaiou, se preparou e o negócio não tá pegando. Aí eu tenho CD, eu tinha vindo de uma aula, eu tava com o CD na bolsa, aí eu corri e fui colocar. Foi muito legal. E foi bom, porque dali se desencadeou tanto muito bem nossa amizade e com todos os outros, né? Porque a gente tem ali uma saga, todos os seus, que foram seus alunos, Robertinho, André, Felipe, Stefano, né? Tem todo um pessoal que... Isso. Natalia, Cadu, Ana Paula. E foi... Perfeitamente. Cássia. Foi muito bom. E aquilo aproximou. Extraordinário. Eu acredito que a gente tem que, hoje em dia, ter um pensamento crítico, né? E eu acho que o caminho é esse que você está colocando, de buscar o exercício do pensamento, que é a filosofia. Né? Eu passei a gostar de filosofia quando eu estava na faculdade. Eu tive 2 módulos de filosofia quando eu fazia administração. E alguém perguntou assim, um aluno fez, para que estudar filosofia no curso de administração? E o professor falou assim, o professor de filosofia virou e falou,
Você acha que você consegue manipular bem o seu repertório? Aí ele falou, repertório? Ele fez, sim, o repertório que tem na sua mente. Você tem um repertório. Você sabe? Você se acha criativo? Aí ele ficou, aí ele parado e fez assim, você tem que exercitar o pensamento. A filosofia é isso. É exercitar seu pensamento. É saber trabalhar, saber conversar, dialogar, debater dentro de uma dialética. É isso que vocês vão aprender aqui. E quem entende filosofia, Pensar melhor e ele fez para assim, você viver quer melhor. ter êxito na sua atividade como administrador, cuide muito bem da sua criatividade, da sua maneira analítica de ver as coisas, porque problemas não são só cálculos, e cuide de estudar filosofia, porque é lá que você vai exercitar o pensamento, vai saber ter um argumento, mandar as coisas, e quem sabe ter um pouco de empatia pelas pessoas para poder vender os produtos que elas realmente queiram comprar. Minha amiga, eu fiquei assim, naquela hora eu fiz caramba, aí eu gostei já daquilo. Mas e foi incrível, assim, eu sempre gostei. E até hoje eu tenho alguns livros da Marilena Chauí, né, que a gente começava aprendendo com eles, eu tenho outros, e eu vivo vendo, eu gosto muito do Cortella, do Karnal, porque são pessoas que pensam, né, e mostram pensamentos fora da caixa, né, fora da caverna, né? Então isso aí é muito interessante. Eu acho que isso só tende a contribuir, porque quando a gente se encontra com conteúdos, mesmo já visto anteriormente, depois que você trabalhou a filosofia na cabeça, você vai ver com outro olhar. Aliás, com outros olhares. Porque a gente não tem um olhar só depois que tem a filosofia. Inclusive, o único problema da filosofia é que a gente começa a pensar tanto que vem muitos pensamentos sobre a mesma coisa. E você, às vezes, fica inundado de ideias e só fica, às vezes, indeciso em qual delas colocar, né? Depois, para organizar tudo, né? É sempre uma dúvida constante. Nunca tem uma certeza. Sempre está pensando. É muito interessante. Eu fico muito satisfeito de ter participado aqui com você, Canuto, desse processo aqui. Eu acho que Esmi, Jason, Arthur, coisa boa esse pessoal aqui, né? Eu acho muito importante que você esteja fazendo isso, né? Quando eu vejo trazendo as suas imagens que eu vejo nos seus posts da calistenia, dos seus treinos de arte marcial e sabendo que você está no caminho da filosofia, eu lembro muito de um grande artista marcial, para mim o melhor de todos, que foi o Bruce Lee, né? Que acima de qualquer coisa era um grande filósofo, né? Estudou muito filosofia. E eu fico muito feliz, né? Espero que a filosofia, com essa gota, né, venha reverberar ondas de filosóficas para dentro da dança de salão e que as pessoas comecem a aderir e usar isso como ferramenta no futuro próximo. Se for remoto, será bom também, mas se for próximo é melhor ainda. Com certeza, com certeza. Uma paixão antiga minha, né? E finalmente eu estou conseguindo fazer nessa segunda graduação, né, em filosofia, justamente pela questão em si, acima de tudo. Você tem até a oportunidade de rever alguns conceitos, algumas ideias que você tem equivocadas sobre. Então, essa questão sua das suas rotinas, a forma como você pensa sobre sentido e significado das suas práticas, das suas relações, uma leitura mais crítica do processo, é tirar as bitolas e ter uma leitura mais ampla sobre sua própria realidade. Suas relações interpessoais, por exemplo, têm um reflexo positivo a partir de uma forma mais elaborada de pensar sobre. A filosofia, ela, na verdade, ela tem, como desde as origens da antiguidade grega clássica, acima de tudo, viver bem. Todo conhecimento, ele só tem um sentido se ele puder contribuir para melhoras positivas na sua vida. E, especialmente, temos contribuições expressivas graças à filosofia. Você deu esse exemplo aí do curso que você fez, e também mais um exemplo extraordinário, sem dúvida.
Aí, ó, nós tivemos a participação também de alunas antigas minhas, como Célia, como Livinha, né? Larissa, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Larissa deve ter sido a minha sua. Então, Demétrio, parabéns pelo trabalho extraordinário que sempre desenvolveu, né? Eu fico muito feliz em estar vendo você sempre ampliando, facilitando o acesso, né? Beneficiando mais pessoas, crescendo com mais pessoas, porque um dos grandes desafios nossos, Jason França também aí nos deu o prazer de participar. Então, esse grande desafio de você aprender e ensinar, na verdade estamos todos juntos, né? Aprendendo sempre. Então, muito obrigado, parabéns, uma ótima noite para todos e todas. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Muita saúde, muita paz para você aí, muitos estudos, que eu sei que isso faz muito bem a você, né? Desejo sucesso aí nesse início de retomada, né? Que estamos de um reboot das coisas agora, e com certeza você já vai fazer uma coisa que eu estou buscando fazer aqui, que é tentar retomar as coisas como um recomeço melhor, porque poucas pessoas têm a oportunidade para recomeçar. E eu acho que isso é um... Então, muita força, lembrando que eu estou sempre à disposição, viu? Sempre à disposição para a gente ir para a Petrolina aí, fazer aquele balanço aí de West Coast, de Zuc, de Karatê, tudo. Com certeza. Um abração.